Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 35, os arcturianos e a física quântica. Se você ainda não viu, o link está aqui no card e na descrição, assiste lá, volta para cá, fica mais fácil de entender, beleza? Bom, esse episódio é difícil, né? Porque ele trata de conceitos básicos da física quântica, que são coisas que a gente não vê todos os dias, né? Então, eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre a física quântica, para que vocês entendam. Depois, quem sabe, vocês voltem para o vídeo e vejam um pouco, entendam um pouco aquilo que eu compreendia no momento em que eu fiz as perguntas, tá? Talvez ajude na compreensão, beleza? Então, vamos começar lá do início. No século XIX, no final do século XIX, tinha um monte de cientista que a gente ouve falar pra caramba nos dias de hoje. Foi um grande salto da física. Einstein, Planck, uma galera viva, tá certo? Eles decidiram que estava na hora de se juntar e fazer o grande livro da física, né? E de explicar tudo, porque tudo já tinha sido na cabeça deles, né? Medido, explicado, quantificado, né? Testado, enfim. Tava tudo certo. Não, vamos fazer um grande livro da física então. Vamos se reunir, galera? Vamos. Aí eles se reuniram. E aí nessa reunião eles perceberam que tinham duas coisas que eles não sabiam resolver. A primeira era a radiação de um corpo negro. Ou seja, a luz que emitia, né, as faíscas que emitiam na radiação de um corpo escuro, tipo um forno, né? Aquilo soltava luzes e que não era explicado, né? Não tinha um porquê, como, e parecia simples, mas não tinha uma explicação física para aqueles fenômenos, né? E a segunda era o efeito fotoelétrico, né? Tipo assim, a luz do sol que esquentava a água, certo? Não tinha isso explicado, né? Fótons esquentando águas e tal. E aí, então, eles propuseram, né? Max Planck propôs para solucionar o primeiro problema da radiação, o que se tornou o início da mecânica quântica, tá certo? Que é o que estuda tudo aquilo que é muito pequeno, muito instável, abaixo do tamanho de um átomo, certo? São partículas de um átomo. E é muito complexo, porque é muito difícil de você medir isso tudo, né? E de você empiricamente ver, né? Certo? Porque está abaixo do que se pode observar direito, né? E o efeito fotoelétrico fez com que Einstein, né, que foi quem descobriu o efeito fotoelétrico, tanto que ganhou o prêmio Nobel dele por ter descobrido o efeito fotoelétrico e não por sua teoria da relatividade, tá? Iniciou, a partir desse descobrimento dele, dessa descoberta, iniciou-se então o processo da teoria da relatividade, tá certo? Então, veja só, o que a galera da física estava achando que estava super, mega, hiper resolvido, os caras foram lá e descobriram duas coisas, né, que abriu-se então a possibilidade de desvendar mais outros universos de possibilidades que eles não sabiam, né? Porque tanto a física quântica quanto a proposta do ambiente da relatividade são muito, 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 muito gigantes e são processos que até então não tinham sido estudados, né? Então, parece muito simples, né? A física quântica é tudo que é muito pequeno e instável, né? E invisível, né? E a teoria da relatividade é tudo muito grande, tudo muito estável, tudo muito rápido, né? E bem visível, né? E aí são universos completamente diferentes, né? Então, tudo deu certo na teoria do Einstein, da relatividade. E também tudo deu certo na teoria do Max Planck, vamos dizer assim. Tudo aquilo que era testado, provado e matematicamente solucionado, funcionava bem dentro desses campos de atuação. Só que tinha um problema.
muitas das leis que se aplicam na relatividade não funcionam na parte quântica e vice-versa. Então, começaram a perceber, está faltando alguma coisa, porque como que a gravidade funciona na relatividade e ela não funciona da mesma maneira na física quântica, na mecânica quântica. Então, o que está faltando? O que precisa acontecer? Né? No meio do caminho, a galera conseguiu sustentar a ideia de teorias que fizessem a ligação entre essas duas grandes descobertas, né? Que até então são funcionais e aceitas dentro da física. Né? E aí veio a teoria das cordas, né? A teoria das supercordas, enfim, são 5 teorias, né? Mas elas basicamente, entre outras coisas, dizem que a partícula, né? Por exemplo, uma partícula eletromagnética, ou uma partícula de gravidade, um graviton, qualquer coisa assim, não são apenas pontos, mas áreas de extensão ou cordas, certo? Então eles conseguiram entender, dentro da concepção das cordas, que os elementos que são gerados por essas cordas são específicos. Então tem cordas que só geram eletromagnetismo, cordas que só geram gravidade, enfim. E essas cordas são áreas maiores do que pontos, porque na física, na química, a gente está acostumado a ter maquetes de isopor, né? Quem estudou aí mais antigo, né? Já viu aí as maquetes de isopor que representam os átomos e tal, e a gente sempre entendeu que eram esferas, né? Eram bolinhas, né? O elétron, o nêutron, o próton, tudo bolinha. E na verdade, quando a gente vai para a física quântica, o pessoal já chegou na conclusão, né, principalmente com a teoria das supercordas, que de repente não é a partícula, não é uma bolinha, mas uma área, né? E para nossa compreensão humana é muito difícil entendermos isso, né? Isso a física não consegue comprovar. Muita coisa da física quântica não é muito bem aceita por físicos tradicionais, porque, cara, a comprovação disso é muito difícil, né? A mensurabilidade da coisa é complicada, né? Então, basicamente, a teoria das cordas é uma das teorias, né, junto com a teoria M, enfim, que quer montar uma teoria de tudo, certo? É aquilo que vai fazer a ligação da física quântica com a teoria da relatividade. E é dentro desse ambiente que acontece a comunicação com o arcturiano do episódio 35. Beleza? Então, o que a gente perguntou para ele? A gente fez um monte de perguntas referente àquilo que era a teoria das cordas, como a gravidade, por exemplo, né? E basicamente o que foi falado ali é que, de fato, cada corda tem uma propriedade e emite vibrações e partículas referentes àquela propriedade, e que ao mesmo tempo a partícula ela é replicada a ponto de se tornar uma região, né? E isso os arcturianos passaram dessa maneira, olha, aquilo é tipo copiado e colado, e são camadas. Essas camadas estão sobrepostas e uma gera a outra, mas fazendo pequenas modificações, certo? E a camada seguinte não é totalmente independente da anterior, mas o que significa isso? Significa que ela incide alguma lei na camada seguinte, por exemplo, a gravidade. A gravidade ela vai incidir alguma lei em qualquer outra camada, né, porque a camada que gera os gravitons, vamos supor, ela faz com que as outras camadas estejam, então, fazendo parte da lei da gravidade. Entendem? Então, tipo, é como se fossem camadas sobrepostas com diferenças entre si, né? Mas que ainda se relacionam, né? Esse é o ambiente.
E são camadas sobrepostas. Aí a gente perguntou, então, peraí, são dimensões, né? Porque sempre que os físicos, quando falam de teoria das cordas, eles teorizam muito a questão das dimensões, como se as dimensões fossem diferentes. E para nós aqui, encarnados, né? Sim, faz sentido a gente dizer que aquilo é dimensão, mas quando a gente pergunta para os arcturianos, eles falam, não é dimensão. Opa, por quê? Aí ele fala assim, porque a energia vem lá do vazio. Lembra do vazio? Episódio 20, não vou lembrar, mas eu vou colocar aqui no card na descrição. Não sei se é 23, 22, não me lembro. Vou pôr aqui na descrição. Lá no episódio do vazio, nós aprendemos que a matéria primordial, né, aquilo que molda tudo que vem do nosso lado, ou seja, o buraco negro para trás, né, é o vazio. Então, ali no vazio tem a torus que gera tudo o que é utilizado do lado do buraco negro para fora, que é onde a gente está, beleza? Então, essa matéria vem, certo? E ela é moldada por grandes consciências que têm esta obrigação, vamos chamar de obrigação, esta função, tá certo? Deste lado daqui, beleza? São grandes consciências, não sabemos exatamente precisar as ionas de uma consciência que gerencia processos cósmicos deste tamanho, tá? Mas durante a expansividade que temos, vocês vão perceber que sempre estaremos dando passos para desenvolver coisas mais elevadas e no sentido de coletivas. Então, a gente experiencia coisas individuais e depois a gente experiencia coisas sociais, depois a gente vai experienciar coisas planetárias, para depois a gente experienciar coisas tipo que tem a ver com a galáxia, com o sistema inteiro, com a galáxia inteira, até a gente tipo estar envolvido com todo o nosso universo e depois com todo o cosmo, né? E aí, durante o processo de estar envolvido no universo, algumas consciências estarão estagiando na criação cósmica dentro dos seus conceitos, né? de criação, usando aquilo que ela testou e deu certo, vamos chamar assim, né? Os arcturianos dizem que é muito como uma arte a criação, criatividade. E ele até faz analogia com o pintor, né? Então o pintor, essa consciência que faz esses detalhes dessas camadas, porque essas camadas, elas vêm do vazio, são moldadas. Quem molda elas? Essas consciências. Então, elas definem como as camadas serão de acordo com o projeto que elas têm na cabeça, entendeu? Então, aquela história hindu dos criadores de mundo, de Shiva, Brahma e tudo isso tem o seu sentido nessa ideia, embora sejam, vamos chamar de mitologia, né? Tem sua ideia por trás ali, né? Que vocês vão perceber que faz muito sentido. E então o processo da mudança, né? Ele compara com uma arte. Ele fala assim, olha, quando você cria algo que dá certo, né? Você se apaixona por aquilo. Você fala, não, este é o caminho que eu vou seguir. E você, então, utiliza como base aquilo que você se apaixona, né? Muitas vezes não é aquilo que você criou, mas aquilo que está ali. Por exemplo, no caso nosso aqui, muito do que foi feito aqui na Terra foi utilizado de Sirius. Foi uma cópia de um modelo que funcionou já em outro lugar. Os arcturianos falam, isso acontece em tudo. Então, são cópias que funcionaram dentro do que a gente chamaria de dar certo, entenderam? E a partir dessas cópias, molda-se outros processos, né? O próprio modelo 3D que nós temos aqui já pede um processo totalmente diferente, né? Então, ele se apaixona por aquilo que ele cria, ele quer continuar criando a partir daquilo da linha de pensamento criativa que ele tem, certo?
É quase como compor uma música, uma poesia. Isso é a criação da vida, tá? E embora o arcturiano tenha dito que nem sempre esses processos vão trazer benefícios, vamos chamar de benefício, isso é um julgamento, mas vamos chamar de, às vezes causam dificuldade, né? E, enfim, quando a gente está em uma hierarquia além, essa dificuldade era esperada. Mas quem faz ali o processo, ele vai fazer aquilo e fala assim, não achei que fosse acontecer isso. Porque é a forma como ele aprende, né? A forma como ele aprende, ela tem que ser tipo dessa maneira. Ele tem que ir lá fazer algo que ele não fazia antes, durante o seu período todo de consciência, para que a partir dali ele tenha a possibilidade de aprender, né? E alguém acima dele já sabia que ele ia aprender, ia bater a cara e possivelmente errar, mesmo que ele não tenha o livre-arbítrio disso, né? A confluência daquilo que este ser indicava que ele faria desta maneira, né? Então, mesmo sem ele ter o livre-arbítrio de não fazer isso, não, o livre-arbítrio, eu vou fazer isso porque é o que eu preciso fazer, a criação disso. Ele ainda assim pode estar fadado a cometer uma coisa que para nós seria um erro, porque nós somos humanos e entendemos aquilo dessa maneira, nós traduzimos isso dessa maneira quando os arcturianos falam para a gente, mas na verdade quem está numa hierarquia acima vai olhar para essa questão e falar assim, a gente esperava que ele fosse fazer isso porque tudo indicava que esta era a maneira, pela história dessa essência, que ela ia realizar deste jeito. Entendeu? Por isso que a gente, quando está aqui encarnado e olha toda essa confusão com o demiurgo, com o criador de mundo, né, com Deus bíblico, aquela coisa toda, a gente faz uma espécie de julgamento, porque a gente está humano, então a gente quer ver coisas entre a polaridade boa e má. Mas, na verdade, em um espectro mais amplo, isso tudo era exatamente como deveria ser. Vocês entendem? Embora, para quem está no perrengue, é um caos. E é um caos não só para quem criou o planeta, ou a galáxia, o sistema. Para esses caras também é um caos, porque eles estão vivenciando aquilo, né? Mas quem está atuando dentro daquilo que ele vivencia, dentro daquilo que ele gera, também é um caos, né? E é assim que funciona, com aprendizados, tirando a gente da zona de conforto. Sempre. Zala fala, acho que eu falei isso no episódio passado. Zala fala que, isso não vai pro ar, tá? Que nós precisamos colocar dificuldades no aprendizado para que se evolua, né? Então, quando a gente pega uma formiga, tira ela do chão e leva ela para uma folha, a gente sabe que a formiga vai comer a folha. A gente está causando adversidade. E ao causar adversidade, estamos também promovendo a evolutividade da planta. Deu para entender mais ou menos? Então, causar a adversidade vai promover sempre, invariavelmente, a expansão. Beleza? Isso é lei. Tá certo? Então, e a parte da holografia, né? Poxa, a parte da holografia, então, o arcturiano foi lá e falou que tudo é holográfico. Beleza, né? Porque tudo é um pensamento. Então, ele planejou materializar aquilo daquela forma, utilizando a energia que ele tinha, certo? Dentro da estrutura mental, daquilo que ele imaginou que tinha que ser. Olha só. Então, aquilo vira 3D. Né? E outra, ele não faz isso somente nessa dimensão. Faz isso em várias dimensões. Então, essa é a grande sacada dessa condição da holografia. Ao mesmo tempo, quando a gente costuma dizer que tudo é holográfico, os humanos tendem a achar, então, que tudo é falso. O próprio arcturiano fala que a matriz dele também, eles têm a ciência de que aquilo não é o que a realidade da originalidade da sua essência. Mas veja bem, em nenhum momento nós precisamos, só por saber que é holográfico, achar que é menos real.
Porque quando a gente fala que é holográfico, significa que a gente está tentando dar um nome para uma coisa que a gente tenta fazer uma associação com o que a gente acredita ser holografia. Tá certo? Porque aqui na Terra, talvez holografia fosse o nome que traduzisse melhor aquilo que a gente está vendo, que as consciências falam. Mas é uma holografia? Não é exatamente uma holografia, é uma criação. Ah, mas é falso, Thiago. Não é falso. Você não vive aqui? Vivo. Você não aprende aqui? Aprendo. Quando você põe a mão na água, não parece que você está pondo a mão na água? Parece. Então por que você está falando que é falso? Ah, porque não existe. Porque se eu for para outro lugar vai ser diferente. Vai ser outra matriz. E como funcionam as matrizes? Elas são simplesmente formas de aprendizado, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre matrizes para vocês então. As matrizes, elas são tipo, vamos pensar assim, como nós percebemos dos arcturianos, toda a criação é feita então por grandes mentes que colaboram entre si, tá certo? E aí o que acontece? Cada criação é então uma matriz. Pô, Thiago, mas matriz é um negócio muito negativo, as pessoas falam isso aí e tal e tal. Não, a matriz ela também pode ser positiva. O fato da gente estar experienciando as coisas com uma programação e com um véu, né? As pessoas elas falam, não, isso é muito negativo, mas vejam só, isso é que está produzindo, quando a gente sai daqui e percebe, isso é que está produzindo o aprendizado necessário, que foi planejado. Claro que quando a gente vivencia, a gente fala, mas eu gostaria de ter sabido as coisas, cara, e eu não pude. Mas aí quando você sai, você fala, se eu soubesse, eu tinha estragado com tudo. Então percebam, é a forma como a matriz funciona. E ela não é negativa, porque ela também é positiva, porque é uma matriz de dualidade, entende? Então, aquilo que vai produzir aquilo vai produzir negatividade do que a gente entende por negatividade, mas também vai produzir o que a gente entende de positividade. E aí o arcturiano que está lá, num outro planeta, numa outra estrela, Arcturus, e aí? É uma outra matriz. Vocês estão compreendendo? Ele mesmo fala, ó, mesmo eu vivendo aqui numa condição de densidade diferente, sei que o que eu vivo não é real também, dentro do que se pode chamar de real. O que é real? É a essência, certo? O que é o real? O real é o que sobra quando você descarta todos os seus corpos. Ou seja, no momento em que você finaliza os seus aprendizados encarnacionais. Entende? Isso chega um dia, uma hora, né? Agora, a forma como a gente experiencia uma das maneiras que a gente experiencia é a imersão da encarnação, tá certo? E a matriz, ela é o que, no fim das contas? É só a maneira como o plano é articulado para promover uma condição propícia para determinado aprendizado. Então, aqui a gente vai aprender muito sobre amor próprio, a gente vai aprender muito sobre como controlar seus sentimentos, a gente vai aprender muito sobre como controlar a sua força mental. Tá certo? Aqui na Terra é uma escola importante para essas condições que eu acabei de dizer. Certo? Mas de repente, se você quiser experienciar outros níveis de condições de aprendizado, você terá um planeta certo para aquilo. Vocês estão compreendendo? Então são matrizes. Então isso não é negativo ou positivo, é apenas a forma específica que te permite conseguir tirar o maior proveito de um aprendizado que você quer ter e você traçou para si, em uma versão mais expandida de você. Beleza? Então, os arcturianos falam, olha, a gente também sabe que aqui não é isso, né? Mas o que importa no final das contas? É a experiência que você adquiriu. Tudo é para a experiência. Então, não importa a matriz que você vivenciou, a experiência que você adquiriu, isso sim é o que realmente vai valer no final do dia. Estão entendendo a importância? Então, para a gente isso aqui passa como um sopro, mas o aprendizado importante que fica é esse. É aquilo que a gente vivenciou, né? Com emoção, sem emoção, não importa. Vai ser exatamente como precisava ser vivenciado. Essa é a verdade. Então,
basicamente é isso que os arcturianos querem passar quando falam que é holográfico, porque toda matriz, ela de alguma maneira ela não está dentro do que é a realidade, que a realidade não está na matriz, certo? E não pensem vocês que o fato de você desencarnar o tira da matriz, não, porque a matriz tem, né, tanto nós aqui enquanto 3D temos o nosso lado astral do 3D e teremos o lado astral do 4D, o lado astral do 5D e assim vai, né? E isso, todo astral, quando a gente desencarna, é só uma maneira de você fazer logo no início, né? Você tem uma dimensão, a Serket explica isso, tá? Vou deixar o link aqui no card, na descrição também. Ela explica que nós vamos para colônias, né? E essas colônias, né? Chamando de colônias porque são alguns exemplos do que acontece ali, né? Relacionado ao que eu vou falar aqui. Nós vamos nos acostumando a uma dimensão, a dimensão real astral. E é uma dimensão intermediária. A dimensão dos mortos de cada dimensão é uma dimensão intermediária. Não é te jogar na selva do que é o astral verdadeiro. Primeiro você vai para um lugar que é um meio termo entre o astral e o físico, que é onde ficam as colônias, tá certo? Então, desencarnar não faz com que você já experiencie logo de cara o que é uma realidade. A realidade só vai ser experienciada quando você descartar os seus corpos, quando você deixar de ter forma, tá certo? Quando você já fizer várias fusões de consciência, tá certo? Enfim, esse é um outro processo. Mas no que tange aí a comunicação, estes foram os pontos mais relevantes, né? Nós confirmamos algumas coisas relacionadas à física quântica. Nós podemos observar aqui, então, que a teoria das cordas ela não é bem aquilo que a gente está caminhando para descobrir, porque a gente está atrás de dimensões e não é bem dimensão, porque ela é como se fosse uma paleta de tintas. Você tem as opções. E aquilo não reflete a dimensão disso, porque é só uma configuração, tá certo? Da energia que vem do vazio. Então a energia vem do vazio, né? Mas não é que ela vem direto do vazio. No caso nosso aqui, ela ainda é uma cópia siriana de um processo que aconteceu em Sírios, então ela já é moldada, a energia do vazio já foi moldada antes num processo em Sírios e aqui ela é replicada da forma como foi lá. Então, a energia do vazio ela ainda existe nesse processo, tá? Mas ela já é configurada igual foi em Sírios, com muitas mudanças. Mas a base esteve lá, que por sua vez esteve em Lira, né? Quando a gente fala de base adâmica. Então, o que aconteceu aqui pra gente? Nisso, né? Primeiro se cria em cima de algo que funcionou no passado, que é uma espécie de continuação. Querendo ou não, o nosso processo isso nós vamos estudar, porque esse vídeo é o início de uma grande teia de vídeos de bases criacionais. Sírios tem uma estrela muito mais forte do que o nosso Sol, né? E lá a coisa já não é mais física. Aquele Sol não permitiria a fisicalidade, certo? Então aqui nós estamos fazendo algo que um dia, quem sabe, vai produzir o 3D em escalas energéticas muito maiores. Isso não é possível hoje. Então tudo é um grande treino também para estes grandes artistas da vida, da arte, tá certo? Da arte da criação, né? Se vocês prestarem atenção, agora falando um pouco filosoficamente, quando os arcturianos falam assim, olha, porque criou este universo, né? Temos que lembrar que é um universo local. Existem vários universos. Andrômeda, por exemplo, já nem é, e é aqui do lado, hein? Nem é nosso universo, né? O universo, não sei nem se é o nome certo que a gente deveria dar para isso, mas a gente chama assim de universos, né? E quando a gente quer se referir a tudo, a gente fala cosmos, que é o total da criação, né?
E aí a gente fica pensando, né? O quanto um ser desses, de uma mente poderosa, como disse o arcturiano, seria o que nós consideraríamos Deus. Agora pensem em vocês, que este criador local do que acontece aqui com a gente, ele é só um criador local. Vocês percebem como a ideia de Deus é muito louca e esquisita e ultrapassada? Né? A gente tem níveis e subníveis do que é Deus quando a gente fala em criação cósmica. É como se fossem vários e vários e vários deuses, né? No processo que a gente está envolvido. Né? E isso não é nem de perto compreendido quando a gente traz a palavra para o seio terrestre. Não chega. Né? Então, filosoficamente é legal de ir nesse tema aí, né? Mas para fechar essa discussão a respeito dessa sessão, percebam que o mais importante de tudo é essa concepção da criação, do processo da criação, de um universo e de um sistema, de uma galáxia que está envolvido com os materiais dessas camadas. Ou seja, são as tintas que você pode selecionar. E nós já recebemos algumas informações, para deixar um pouco mais bugado a cabeça da gente, que as camadas que nós acessamos, né, aquilo que a gente gostaria de criar, às vezes está sendo puxado, né, é como se fosse um HTML, um código de HTML para quem programa, né? Você tem os códigos daquilo que te gera a página que você vê, né, na internet, ela tem um código-fonte. Né? Esse código-fonte ele tem um caminho, um endereço. E muito do que nós estamos utilizando aqui na Terra não tem o endereço da Terra. Beleza? Tem um endereço, como eu disse, de Sirius, por exemplo. Então, algumas coisas são replicadas, alteradas e moduladas aqui. Outras não, vêm diretamente de um outro canto, de uma outra nuvem, de uma outra, de um outro servidor que não está aqui localmente. Então, nós vamos descobrir ainda que nós chegarmos humanamente nessa questão da física quântica, perceber esses movimentos a nível de criação, é muito difícil, distante ainda, né? Mas que sempre que se fala em teoria das cordas, nós ao mesmo tempo estamos falando de forças que regem as leis da física. Lembram que existem consciências que falam, olha, mas as leis do meu universo são diferentes das de vocês. É por isso, porque as camadas que regem o universo daquela condição de vida são distintas. Tá certo? Na teoria das cordas a gente já sabe aqui que cada força básica da física tem uma partícula, ou seja, a força eletromagnética tem uma partícula, a força nuclear forte tem uma partícula, a força nuclear fraca tem uma partícula e a gravidade tem uma partícula, inclusive que não tem massa. Então, todas essas 4 forças principais da física, elas têm uma partícula dentro da física quântica. Então, é isso que eu estou falando. Assim, quando você está em outro universo, são outras partículas e elas são formadas das mesmas coisas que essas nossas 4 partículas são formadas. Olha só. Então, vocês vão ver que o código-fonte é o mesmo, mas o cara que programa lá, ele está usando o mesmo alfabeto, mas ele está escrevendo de forma diferente. Entenderam? Então, é isso que acontece na criação. Então, o arcturiano trouxe para a gente a ligação do que nós entendemos na física como teoria das cordas, que é o que falta para explicar tudo na física, tá certo? Com a ideia da criação dos universos, a criação da vida, da matriz da vida, beleza? Então, essa foi uma grande contribuição. E a partir deste vídeo, muitos outros de base criacional virão. Vai ser uma playlist do canal, inclusive. Tem muito a ver
com a manifestação de vida que o Zala também apresenta, referente a Ionas, né, e aos reinos e tal, né, também se desenvolve deste lado, beleza? Então, por hoje é isso aí. Falei bastante coisa, espero que não tenha ficado muito confuso, mas foi conforme as coisas vieram chegando na cabeça, beleza? E é isso aí, galera. Fiquem bem e até semana que vem. E se a gente não se vê de novo, Feliz Natal para todo mundo. Certo? Fui, galera. Não esqueçam de curtir e comentar, beleza? Tchau, tchau.